O controle da temperatura de um motor é realizado pelo sistema de, o item A, resfriamento ou arrefecimento. Resfriamento, né, tem algo a ver com temperatura. O item B, carburação e ventilação forçada. Carburação é alguma coisa a ver com carburador. Ventilação forçada deve ser ligar o ventilador, né? Ui. Não sei se ela falou com a gente, será? Acho que é contra a pessoa. Item C, ventilação forçada e freio. Freio com temperatura. Item D, velas e ventilação circulante. Velas fica lá, é do sistema elétrico que vai fazer a centelha. Então, o único que tem alguma coisa a ver com temperatura, resfriamento ou arrefecimento, né? Os outros não tem nada a ver. Primeira questão, item A de avião. Professor, essas questões aí você vai ficar lá, né, pra nós? Não já está lá, homem. Como é que eu vou tomar as questões? Eu tô doidinho aqui, vai dar certo, né? Que doido. Já Quem está fala contigo, eu vou tomar. Luiz? Segunda, a estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Item A, freios e de rodagem. Tem sistema de rodagem? Tem. O item B, suspensão e de transmissão. Item C, de transmissão e de direção. E o item D, de direção e suspensão. A estabilidade de um veículo nas retas, que segura o veículo nas retas, é a direção. E nas curvas, a suspensão. Então, segunda, item D de dado. Ele fica só me pedindo para me mandar as questões, eu já mandei, ele já olhou, ele está com medo que eu tome de volta. Ei, professor, pede pra pessoa não apagar o grupo aí não, viu? Pra amanhã eu vou dar uma estudada nele. Na hora, meu querido. Terceira, o freio do tipo ABS torna mais segura a frenagem, pois o item A evita que a roda bloqueie e o veículo derrape. O item B aplica força menor nas rodas dianteiras. O item C aplica força menor nas rodas traseiras. Item D bloqueia todas as rodas simultaneamente. O ABS é justamente para não bloquear os pneus, né? Então é justamente para não bloquear, já dispensa o item D. O item C aplica força menor. Não é para aplicar força menor, pessoal. Ele evita que a roda bloqueie e o veículo derrape. Terceira, item A. Quarta, com o objetivo de evitar acidentes, a placa de advertência alerta o condutor sobre a existência de trecho da via em região urbana com concentração populacional e escolas na região. A placa ali não fala nada sobre se é região urbana ou se é interior, não fala nada sobre concentração populacional, tem nada a ver com escola, então dispensa o item A. O item B, a junção com duas vias laterais, opa, tem duas vias na lateral ali. A primeira, à esquerda, não, a primeira lá é à direita, você sempre lê a placa de baixo para cima. Você sempre começa a ler a placa de baixo para cima, como se o carro estivesse aqui, ó, indo, né? Então a primeira aqui é do lado direito. E o item B diz que a primeira era à esquerda, então dispensa o item B já. Dispensamos o A e o B. Só faltam dois itens para você acertar. Se você dispensar um dos dois, pronto, achou a resposta. O item C, a existência de desvios à direita e à esquerda em virtude de obras de recapeamento. Mas ali não falou de obras. Toda vida que tem alguma coisa relacionada a obras, a placa é laranja, né? Tem alguma coisa relacionada a obras, a placa é laranja. Aqui não tem nada a ver com obras.
Então, dispensei o A, o B e o C. Só sobrou um item, meu amigo. Mas vamos dar uma lida nele aqui para ver. A junção com duas vias laterais. Tem a via ali no meio, né? Central, e tem duas laterais. A primeira à direita, realmente, lá lendo a placa de baixo para cima, a maneira correta de se ler, a primeira é para a direita. Devido à possibilidade de acesso de veículos na pista. Então, o item A nada a ver, o B nada a ver, o C também. O único item que pode ser correto é o item D. Quarta, item D de dado. Quinta, a placa de advertência. Tem lá a placa, tá uma pessoa e tem a faixa de pedestres embaixo dele. Sempre que aparece a faixa de pedestres, vai aparecer as palavras passagem sinalizada. E lá tem um pedestre, passagem sinalizada de pedestre, uma cor desse tipo assim, porque tem a passagem sinalizada e tem um pedestre. Alerta o condutor para reduzir a velocidade e redobrar a atenção, pois o veículo se aproxima de trecho com. E tem a fiscalização por agente de trânsito. Na placa não tem nenhum agente de trânsito desenhado lá. Dispensa o item A. O item B, obras e trabalhadores na pista. Na placa de obras, relacionada a obras, a placa fica laranja. A placa lá é amarela. Trabalhadores na pista, ali é um pedestre, tem nada a ver com um trabalhador. Dispensou o A, dispensou o B. Só tem dois itens para você achar o correto agora. Se dispensar um, pronto, achou o outro. Item C, passagem sinalizada. Opa, eu sei que sempre que aparecer uma faixa de pedestre, tem que aparecer as palavras passagem sinalizada. E eu sei que ali é um pedestre. O item C, passagem sinalizada de pedestres. O item C está ótimo, mas vamos ver o D. Alto índice de atropelamento. Ali não tem nenhum desenho de alguém sendo atropelado. Então, quinta questão, item C de casa. Sexta, diante da placa de advertência, eu vejo ali como se fosse um adulto, ou então um gigante, né? E um ser humano menor, então acho que é um adulto e uma criança. A criança aparenta ser uma menina, está de vestido... É um adulto e o Ricardo. Diante da placa de advertência, o condutor deve reduzir a velocidade e redobrar a atenção, porque se aproxima de um adulto e uma criança. A criança ali segura alguma coisa parecida com agenda, parecida ali com um caderno, um livro, né? Então, alguma coisa relacionada à escola mesmo. Alguma coisa relacionada à escola, colégio. O item A, área onde há circulação de escolares e risco de atropelamento. Falou em escolares ali, né? Tem alguma coisa a ver. O item B, passagem sinalizada de pedestres e risco de atropelamento. Lá não tinha faixa de pedestre. Vou até olhar só para ter certeza. Tinha não. Se não tem a faixa de pedestre, tem nada a ver com passagem sinalizada. Tem não. Então, não tem nada a ver com passagem sinalizada não. Para ter passagem sinalizada tem alguma coisa a ver com pedestre. Tem que ter a faixa de pedestre, né? Para ser uma passagem sinalizada, quase não sai, ó. Então, dispensei o B. O item C, trecho da via bloqueado para uso como área de lazer. Ali não tinha nenhum bloqueio, não tinha nada de lazer, era um adulto e uma criança segurando um livro, um caderno, uma agenda. Dispensei o B e o C até agora, só tem o A e o D. Área com criança brincando na via. A placa que tem a ver com a palavra criança é uma pessoa e uma bola. Lá era um adulto e uma criança. E eu sei que aquilo está relacionado à área escolar. O único item que falou alguma coisa sobre escolar foi o item A. Então não tem nem o que pensar. Sexta questão, item A de avião. Foi o único item que falou alguma coisa relacionada
escola. Pronto, travou aqui. Sétima, diante da placa de advertência, a placa ali tem um desnível ali, como se fosse um buraco na via. Eu sei que está relacionada à depressão. É como se a pista ali tivesse cedido assim pelo peso, alguma coisa do tipo. Qual deve ser a ação do condutor? O item A, reduzir a velocidade, pois a via à frente apresenta depressão. Eu sei que aquela placa é relacionada à depressão, isso eu sei. Então, o item A falou em depressão e mandou reduzir a velocidade, porque vai ter uma depressão à frente. Então, o item A está muito bom. O item B, reduzir a velocidade, pois a via apresenta uma lombada. Lombada é o contrário, em vez de ser um buraco, é um calombo, né? Lombada é o contrário, então dispensei o item B. O item C, reduzir a velocidade, pois se trata de área de parada de ônibus. Tem nada a ver com a parada de ônibus ali, mano. Dispensei o B e o C. Já estou entre dois itens. É muito bom quando você fica entre dois itens, mano. Aumentou sua probabilidade de acerto. O item D, manter a velocidade, pois os amortecedores do veículo compensam o desnível. Não tem nada no Código de Trânsito que diga isso de uma placa. Os amortecedores vão compensar o desnível. Então, sétima, item A. Foi o único item que falou sobre depressão. Sétima, item A de avião. As placas, aí tem um ônibus de frente, tem um pneu, a letra I, e tem dois caras ali dando soquinho falando: "E aí, doidão, beleza?" Cara, beleza, irmão. São placas de indicação de serviço. Elas indicam respectivamente, quer dizer que tem que ser na ordem lá, placa a placa, os seguintes serviços. O item A, parada de ônibus. Parada de ônibus, o ônibus deveria estar de lado, e aqui ele está de frente. Então, a primeira placa ali, o nome dela não é parada de ônibus. Então, dispensa o item A já. O item B, terminal rodoviário, tá certo. O ônibus, quando está de frente, terminal rodoviário. Se for o trem de frente, terminal ferroviário. Próxima placa tem um pneu. E o item B diz que aquela placa é serviço mecânico. Mas quem mexe em pneu é o borracheiro. Já dispensei o item B. O item C, parada de ônibus. Também está errado. Lá em cima não é uma parada de ônibus. A primeira placa é terminal rodoviário. Dispensei o A, dispensei o B, dispensei o C. Só falta o D mesmo. Tem que ser o D. Tem que marcar uma questão, um item. Item D, terminal rodoviário. Tá batendo. Borracheiro, também. A letra I, informação turística também. E os dois caras ali, que a gente pensa que eles estão: "E aí, meu irmão, beleza?" Na verdade, um tá cobrando o outro. "Ei, mas paga o pedágio, então não vai passar não. Paga o pedágio logo." Pedágio. Então, o item correto aqui é o item D. Oitava, item D de dado. O item C e o item D é muito parecido, né, professor? Ele já colocou para confundir mesmo. Ele pegou o C, colocou parada de ônibus. Eu me enganchei exatamente nessa parada de ônibus aí. E eu? Fez isso só Eu para... também. Eu também, nessa porra de parada de ônibus que eu me enganchei. Ele foi só para confundir o ônibus de frente, terminal rodoviário, o trem de frente, terminal Ok, ferroviário. Ó, essa questão vocês não erram mais. Mas me confundi. É porque na parada de ônibus tem essa mesma foto ali. Aí o pessoal... Não, a parada de ônibus é de lado. É de lá. Bota a parada. Que a placa lá, ó. Lá na placa de serviço mecânico aí, bota, professor, pra mim ver. Ponto de parada, de lado, de frente, terminal rodoviário. Serviço mecânico, Ricardo, é uma chave de grifo. Ó. Aqui, ó.
Uma chave de grife, indica no mecânico, e aqui o pneu borracheiro. O pneu é borracheiro. Então, nona questão. Diante da placa de advertência, a placa aí, ó, o carro ia em frente, fez uma primeira curva para a direita. Então, uma curva. Essa curva é bem fechada, ó. Essa curva é uma curva acentuada, porque ela é bem fechada. Sempre que for uma curva bem fechada assim, de 90 graus, é uma curva acentuada. E sempre que tiver duas curvas, ó, a primeira aqui foi para a direita, a segunda foi para a frente, ó. Sempre que tiver duas curvas, vai aparecer curva em S. Sempre que tiver duas curvas, curva em S. Se tiver três curvas ou mais, pista sinuosa. Mais duas curvas é curva em S. E se tiver essa curva fechada aí, uma curva acentuada. O condutor deve reduzir a velocidade, pois a via apresenta item A. Pista sinuosa são três curvas para mais. Então dispensa o item A. Só tem duas curvas. O item B, curva acentuada à esquerda. Aquela curva lá é para a direita, dispensa o item B. O item C, curva acentuada. Beleza, é uma curva fechada acentuada. Em S, porque são duas curvas, ó. Uma, duas. À direita, porque a primeira curva é para a direita. Já dispensamos o item A, já dispensamos o item B, o C está no páreo. O item D, estreitamento de pista, tem nada a ver com estreitamento ali. Ali é uma curva. Então, nona questão, item C de casa. Décima, a placa de regulamentação tem uma proibição e tem uma buzina. Alguma coisa proibido buzinar. Som sonoro, alguma coisa desse tipo. Estabelece aos condutores, no intuito de não perturbarem áreas próximas à via, a proibição de item A utilizar quaisquer sinalizador visual. Buzina é um sinalizador sonoro, então dispensa o item A. O item B, utilizar aparelho de som no interior do veículo. No interior do veículo, só quem vai escutar praticamente é o motorista, né? Então, o item C, produzir som alto com a buzina. Item D, acionar buzina ou sinal sonoro. O nome da placa é esse, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Décima questão, item D de dado. Décima primeira, as placas de identificação de atrativo turístico têm por objetivo o item A, indicar e orientar usuários sobre os pontos turísticos da região. Rapaz, o item A está muito interessante, né? Indicar e orientar, placa de indicação, usuários sobre os pontos turísticos da região, está muito bom. O item B, regulamentar e indicar aos usuários os pontos turísticos da região. Regulamentar foi que ficou meio assim, regulamentar a placa vermelha, né? É uma ordem, né? Aqui é uma placa de indicação, então dispensa o item B. O item C, advertir. Advertir é função das placas amarelas, né? Elas são alertas, são avisos, né? Advertir é a função das placas amarelas. E a gente está falando aqui, placa de indicação, né? Advertir os usuários sobre pontos turísticos da região. O item B falou em regulamentar, a placa de regulamentação é vermelha, dispensa. O item C, advertir, a placa amarela, dispensa. O item D, regulamentar de novo os pontos turísticos da região e alertas. E alertar, placa amarela, né? Então, o único que fala em indicar e orientar os usuários e falou em pontos turísticos foi o item A. Então, 11ª, item A de avião.
12ª, ao se procurar desobstruir as vias aéreas de uma vítima de acidente, não se deve movimentar sua cabeça, pois poderá ocorrer item A, fratura dos membros inferiores. Os membros inferiores são as pernas. Então ele disse aqui, se você movimentar lá na cabeça, vai fraturar as pernas do sujeito, né? Se você mexer na cabeça, complicado. O item B, lesão na coluna. Com certeza pode dar uma lesão na coluna, porque a cabeça, né, ligada à coluna vertebral, né? Então, não se deve movimentar a sua cabeça, né? Item 12, lesão na coluna está batendo, né? O item C, traumatismo craniano. Traumatismo craniano é uma pancada na cabeça, né? E aqui, desobstruir as vias aéreas, você não vai estar batendo na cabeça da pessoa, né? O item D, fratura na bacia. Você está mexendo na cabeça, vai fraturar a bacia. Então, 12ª, item B de bola, lesão na coluna. 13ª, ao solicitar o serviço de resgate para atender as vítimas de um acidente, deve-se adotar o seguinte procedimento. O item A, informar a localização do acidente e adiantar o atendimento, liberando as vias aéreas da vítima. Você pode fazer isso sim, é o ABCDE da análise primária, né? Item B, isolar a área e fazer mutirão com os demais condutores para atender as vítimas. O item C, informar o tipo de acidente e retirar imediatamente a vítima do local do acidente. O item C já não dá para fazer, né? Isolar a área e fazer um mutirão, até que dá, mas o item C não dá para fazer de jeito nenhum, retirar imediatamente a vítima do local, não. E o item D, informar a identificação do solicitante, a localização, o estado das vítimas e o tipo de acidente. O item D é o mais correto. Se informa a identificação do solicitante, se você se identifica, você fala a localização, fala o estado das vítimas e fala o tipo de acidente, né? 13º item mais correto é o item D, né? Primeiro a se fazer. Os outros estão corretos também, mas o primeiro a se fazer é o item D. Em caso de atendimento a uma vítima que apresenta sangramento, é aconselhável o item A, estancar o sangramento usando torniquete. Jamais vocês vão usar torniquete nem engarroteamento, jamais. Dispense o item A. O item B, oferecer água para evitar a desidratação. Vocês jamais vão oferecer água ou comida, jamais. O item C, usar luva de borracha para evitar contaminações, até considerável o item C. O item D, ministrar analgésico, você não é nem médico, alimentar a vítima, jamais. Então, 14ª, item C de casa. Ei, professor, Pode falar. uma pergunta, o que é esse negócio aí que tá na letra A, torniquete? Torniquete, mas não sei se você já assistiu aqueles filmes de... Professor, então qual é o item da 14ª? Perdi aí. Foi o item C, usar luva de borracha para evitar contaminação. Porque o correto é você não ter contato com nenhum fluido, né? Nem com sangue, nem com a saliva, nem com o vômito de uma vítima, né? O correto é você sempre estar com luva, né? Mas onde é que a gente vai arranjar a luva lá na hora da situação, né? Uhum. Porque você pode pegar doenças só pelo contato com saliva, pelo contato de sangue, né? Se a pessoa for soro positivo, né? Então, tem que ter cuidado com essas coisas. E 15ª, o bom relacionamento no trânsito se deve ao item A, controle emocional do indivíduo e ao respeito
as normas e regulamentos. Tá interessante, controle emocional, né? E respeitar as normas e regulamentos é interessante. O item B, respeito às normas e regulamentos de trânsito apenas. O item A já está mais completo, que além de ter o respeito às normas e regulamentos de trânsito, tem o controle emocional do indivíduo. Então, entre o A e o B, o A já está mais completo. O item C, controle emocional do indivíduo apenas. O item A ainda está mais completo. O item D, controle emocional e respeito ao cidadão apenas. Então, o item A é o mais completo dos 4, controle emocional do indivíduo e ao respeito às normas e regulamentos. 15ª, item A de avião. Décima sexta, o condutor que transportar animais silvestres sem autorização poderá ser autuado em crimes ambientais. De acordo com a legislação, o item A do IBAMA é o órgão do meio ambiente. O item B, DETRAN é um órgão de trânsito, né? O item C, Anvisa é sobre medicamentos, né? O item D, DENATRAN é um órgão de trânsito. Então, o único que fala aí sobre meio ambiente é o IBAMA, né? Então, 16ª, item A de avião. Décima sétima, a demonstração de tratamento humano, de respeito ao pedestre e de boa convivência no trânsito pode ser observada quando o condutor, item A. Ei, professor. Pode falar, irmão. 16ª é ITA, né? Deixa eu só voltar aqui, mano. É o item A, eu botei o B, né? Foi mal. 16ª. Foi. Foi eu que errei, mas desculpa aí. Deixa eu procurar aqui o asterisco aqui. 16ª, item A de avião. Errei de novo aí. 16ª, item A. Então, 17ª, item A, dá prioridade ao pedestre, retendo o veículo a uma distância segura. A demonstração de tratamento humano de respeito ao pedestre e de boa convivência no trânsito pode ser observada quando o condutor dá prioridade ao pedestre, retendo o veículo a uma distância segura. Isso é respeitar, né? O pedestre está atravessando, ele parou lá, uma distância segura para ele terminar a travessia, né? O item B, avança com o veículo na direção daquele que está atravessando a via, pressionando. Não, isso aí, pelo amor de Deus, né? Isso aí também não. Dispensa o item B. O item C, para sobre a faixa de pedestre em virtude de congestionamentos na via. Não se pode parar em cima da faixa de pedestre, né? Dispensamos o item B. Dispensamos também o item C. O D, usa de maneira ostensiva a buzina para pressionar os mais lentos na travessia. Também não, né? Isso não se faz. Então, 17ª, item A de avião. Décima oitava, a velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla. Rodovias de pista dupla. Então, pista dupla é aquela que tem algum tipo de canteiro central separando as vias, nas quais não exista sinalização regulamentadora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Então, numa rodovia de pista dupla
não sinalizada, automóveis, caminhonetas e motocicletas têm a velocidade máxima de 110 km por hora. Automóveis, caminhonetas e motocicletas em uma rodovia de pista dupla, aquela rodovia que ela é separada por um canteiro central. Então, 18º item, A de avião. Se for pista simples, que ela é separada apenas por uma faixa contínua ou faixa tracejada, vai ser 100 km por hora. 19ª, a validade da permissão para dirigir. A permissão para dirigir é a PPD, né? Item A, 6 meses? Não. Item B, 2 anos? Também não. O item C, 1 ano? Com certeza. O item D, 3 meses? Também não. Então, 19ª, item C, 1 ano. Vigésima, a linha simples contínua. Contínua não pode mudar de faixa. De divisão de fluxo na cor amarela, 2 sentidos. Dividindo a via em 2 mãos direcionais indica que a ultrapassagem é permitida, negativa, é o contrário, né? Linha simples contínua, a ultrapassagem não é permitida. Então, dispensa o item A. Item B, os deslocamentos laterais são permitidos? Não pode mudar de faixa, né? C, a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos? O item D, a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são permitidos. Então, ó, o item A foi dispensado. O item D está dizendo que ultrapassagem é permitido, também foi dispensado. Ficamos entre o B e o C. O B, os deslocamentos laterais. Os deslocamentos laterais é troca de faixa. Não pode, então sobrou o C. A ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos, já que é linha contínua, né? 20º, item C de casa. Chegamos aqui na metade, né, já. 21ª, estacionar o veículo no passeio, calçada, né, ou sobre a faixa destinada a pedestres, é infração de trânsito com penalidade de multa. É considerada item A leve? Não, leve é muito fraco, né? Estacionou na calçada. Item B, gravíssima. Gravíssima também já é grave demais, né? Já é uma coisa assim, bem extrapolada, né? Item C, média. Média também é meio termo, né? Então, estacionar na calçada ou na faixa de pedestres é grave. 21ª, item D, grave. 22ª, transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único. Olha aí, de circulação. Se for em uma via de sentido único, você está na contramão, para você consertar, você vai ter que girar o carro em 180 graus, para ir no sentido oposto para consertar o problema. Se fosse uma via de mão dupla, era mais simples. Você está aqui na sua mão, né? Você foi para a esquerda, que é contramão. Para consertar, você só faz voltar para a direita. Simples assim. Não mudou nenhum sentido, só puxou para a mão correta. Já como é via de mão única, você tem que dar um giro de 180 graus no veículo. Se ele está vindo para a direita, na contramão, ele tem que virar para a esquerda. Então, é muito mais difícil. Então, em vias de direção em vias com em via de mão única, com certeza é gravíssima. Se fosse via de duplo sentido, seria apenas grave. Então, 22ª, item D de dado. Vigésima terceira, os veículos que têm prioridade no trânsito são destinados. O item A,
Veículos que têm prioridade no trânsito são destinados ao item A: polícia, ambulância e prestadores de serviço de utilidade pública apenas. Só diz que é polícia, ambulância e prestadores de utilidade pública. Tá faltando aí, eu acho que batedores, né? O item B: prestadores de serviços E bombeiros. e bombeiros, né? Prestadores de serviço de utilidade pública apenas. Diminuiu ainda mais, né? O item A já tem mais do que o B. O B está dispensado, então. O item C: prestadores de serviço à rede de energia elétrica apenas. Então, só a Enel, né? O item A ainda tem mais que o B e o C, né? O item D: socorro de incêndio, que é os bombeiros, salvamento, polícia, fiscalização, operação de trânsito e ambulância. Então, o mais completo aí de todos é o item D de dado. 13ª, item D de dado. Ei, professor, Pode falar. nessa alternativa D, esse salvamento é ambulância ou é um bombeiro? Macho, não ficou específico, né? Salvamento pode ser qualquer um dos dois, né? Acho que está salvando uma vida, né? Os bombeiros também fazem isso, né? Não ficou específico não no código. Professor, Pode falar, Renato. se nessa letra C, ao invés de energia elétrica, tivesse todas as alternativas estão corretas, seria a alternativa correta ou pelo fato das outras alternativas ter o nome apenas, não seria correta, e sim a D? É porque apenas ele diz que só aquele veículo ali. Somente, né? Então, como tem mais veículos, o item errado, né? Então, mesmo na alternativa C dizendo todas as alternativas estão corretas, a correta mesmo seria a D, né? Sim, porque eles disseram que só aqueles, né? Se não fosse a palavra apenas, mas ele especificou apenas. Show. Mas, professor, volta aí. Serviço de utilidade não pode passar não, sinal vermelho, pode? É porque ele disse assim: os veículos que têm prioridade no trânsito. O serviço de utilidade pública tem livre parada e tem livre estacionamento. Então, é um tipo de prioridade. Ele não especificou qual era a prioridade. Beleza? Beleza. Agora. Vigésima quarta. É considerado crime de trânsito dirigir veículo automotor. O item A: imprimindo velocidade acima do limite estabelecido pela placa de sinalização. Quem é que nunca fez isso aí, né? Um pouquinho, né? Passar um pouquinho do limite permitido. Então, item B: desobedecendo a ordem do agente de trânsito. Infração, né? Sem estar habilitado e gerando perigo de dano. Sem estar habilitado, né? Já é bem mais complicado. E gerando perigo de dano, né? É um crime de dano ao patrimônio, né? E o item D: deixando de dar passagem aos veículos precedidos de batedores. Então, crime de trânsito dos três é o item C: sem estar habilitado e gerando perigo de dano. 24ª, item C. Ei, professor. Pode falar. Então, sem estar habilitado é sem ter CNH, né? Correto. Você não tirou a CNH. Eu tô fazendo crime, então. Com certeza, irmão. Com certeza. E quem lhe deu o veículo, né, também. Deu o Tá carro, lascado. deu o veículo à pessoa não habilitada, né? Tá lascado. 25ª. O candidato que pretende habilitar-se na categoria E deverá: item A: estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria C. Da C para E, né? Ainda tem a D, né? Mas
está habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B. Está habilitado no mínimo há 2 anos na categoria A. A não tem nada a ver. Da B para E tá longe, meu amigo. Da B para E tá longe. Está habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B. A B para E tá longe. Então qual que tá mais próximo aí da E? Categoria C. Então está habilitado no mínimo há 1 ano na categoria C. Você pode ir para D ou para E. 25ª, item A de avião. Professor, Pergunte, irmão. professor, eu tenho um problemazinho para mim voltar aqui à aula, que eu estava respondendo e não deu para me ouvir as primeiras. Dá para você retornar para mim, por favor? Quais primeiras? É porque eu fiquei fora não consegui entrar, tá entendendo? Desde a primeira, eu respondi, eu queria saber a resposta, tá igual a sua. Mas eu mando para você as respostas, beleza? Eu mando aqui no grupo. Acompanha dessa. Você faz só assim, ó, a primeira, A, segunda, B, segunda, terceira, só para mim. Olha lá, dá certo. Só para mim confirmar aqui. Vai demorar muito, professor. Aí derramou, pelo amor de Deus. Manda o gabarito no grupo, homem. Ei, professor, é só o senhor dizer aí no bate-papo aí. Ei, mas qualquer um de nós pode mandar pra ele, pô, quem respondeu. Eu sei. É porque eu queria ver a voz do professor. Você tá com saudade dele. Primeira A. Rapaz, Primeira A. Ele vai te chamar pra Primeira A de voltar avião. Segunda, D de dado. Terceira, A de avião de novo. Quarta, D de dado. Quinta, C. Peraí, vai. Quinta, C. Sexta, A. Vai. Peraí. Sétima, Certo? A. Oitava, D de dado. Nona, C de casa. Décima, D de dado. Show. 11ª, item A. 12ª, Tá parecendo um bico. item B. 13ª, item D. 14ª, item C. 15ª, item A. 16ª, item A. 17ª, item A. 18ª, item A. 19ª, item C. 20ª, item C. 21ª, item D. 22ª, item D. 23ª, item D. 24ª, item C. A gente parou em qual, hein? Quem Tá lembra? bom, aí? professor. Agora pode continuar da 20. 25ª a gente parou. Você corrigiu a 25ª. Achei mais engraçado Tá na hora bom, que ele depois- disse que tinha gostado, queria ouvir na minha voz, ó, mano. Ei, professor. Daqui a pouco, você não vai estar no grupo depois eu faço o restante. É porque eu estava fazendo devagar, que a questão é grande demais. A gente tem que fazer devagarinho. Então, 25ª foi Tá o bom? item A. 25ª, item A. Depois bate no grupo aí que vai dar certo. Vai dar Depois o certo. Ricardo disse que quer dar um negócio na sua mão, Ricardo. Faça o seguinte, bote na mão do Ataílton. Tá bom, valeu, professor. Sobrou pra tu, Ataílton. Um candidato à obtenção da CNH foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a PPD, né, permissão para dirigir. Ao final de um ano, tendo cometido uma infração de natureza grave, olha aí, ó, ele estava com a PPD e levou uma multa de natureza grave, né? Pode, mas bota no grupo, aí depois a gente faz. O item A será submetido a curso de reciclagem? Não. O item B receberá a CNH e a multa correspondente à infração?
Também não. Porque se você tiver com a PPD, não pode levar nenhuma multa grave, nenhuma gravíssima, não pode ser reincidente em médias, né? O item C, terá de reiniciar todo o processo de habilitação? Com certeza. O item D, manterá a permissão para dirigir por mais um ano? Não. Então, 26º item C. Se você tiver com a PPD e levar uma infração gravíssima nesse ano de PPD, você vai reiniciar todo o processo de habilitação do zero sem nenhuma regalia. 26ª, item C de casa. 27ª, condutores com idade de até 65 anos deverão renovar o exame de aptidão física e mental, que é o exame médico, de 5 em 5 anos. 27ª, item B de bola, de 5 em 5 anos. Vigésima oitava, ingerir bebida alcoólica ao dirigir é uma condição adversa, porque torna o condutor item ágil e obediente. Difícil, né? As normas de trânsito piorou, né? Evitando acidentes, não. Dispensa o item A. O item B, torna o condutor seguro e atento, o cara embriagado, né? Percebendo mais facilmente as situações de risco, também não. O item C, desconcentrado e desatento, podendo gerar acidentes. O item C, até agora, é o mais correto. E o item D, sociável e irresponsável, não gerando situações de risco. Então, o item C é o mais correto, desconcentrado e desatento, podendo gerar acidentes. 28ª, item C. Vigésima nona, um condutor dirige pela primeira vez em uma rodovia de mão dupla e está muito nervoso e inseguro, podendo se envolver em um acidente de trânsito. Essa é uma condição adversa. Relacionado com a via? Não, quem está nervoso e inseguro é o condutor. É uma condição adversa relacionada com o clima ou o ambiente? Quem está nervoso e inseguro é o condutor. É uma condição adversa relacionada ao veículo? Não, quem está inseguro e nervoso é o condutor. E D, condutor. Então, 29ª, item D de dado. Trigésima, em vias com velocidade máxima de 60 km por hora, qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido à noite? Olha aí, ele está dizendo que aqui é à noite, em pista molhada ou com neblina. Então, se fosse durante o dia, em condições normais, seria 60 passos, né? Equivalente à velocidade máxima da via. Como é à noite, ou em pista molhada ou com neblina, seria o dobro. 2 vezes 60, 120. O item A 120 metros do veículo ou aproximadamente 120 passos. O item A acertou em cheio, né? O item B, a 60 metros ou 60 passos, seria durante o dia, condições normais. Mas aqui diz que é à noite, ou pista molhada, ou com neblina, né? Então são condições adversas. Então é o dobro da velocidade máxima da via. Dispensa o item B. O item C, 80 metros ou 80 passos, também não. O item D, 40 metros ou 40 passos, também não. O item correto é o item A. 30ª, item A de avião. Trigésima primeira, chuva e freios deficientes são situações de risco geradas por condições adversas relacionadas respectivamente com
chuva é natureza, né? E os freios, o veículo, né? O item A, via e veículo, chuva, né? E via, não, né? O item B, via e condutor, não. O item C, clima ou ambiente e condutor. E o item D, clima ou ambiente, chuva, né? E veículo, freio, veículo, né? 31ª, item D de dado. Trigésima segunda, a convivência social no trânsito é facilitada se o condutor, o item A, demonstrar agilidade no manuseio dos equipamentos do veículo. Isso vai gerar convivência social. O item B, conhecer como funciona o motor do veículo. Será que isso vai gerar convivência social mesmo? Item C, entrar em atrito com os outros condutores. Isso aí vai gerar um conflito social, né? E o item D, conhecer e cumprir as regras de circulação e de conduta. Então, o item mais correto aí é o item D de dado, né? O único que tem coerência. 32ª, item D de dado. 33ª, a visibilidade do condutor que exige sua redobrada atenção é mais reduzida ao dirigir. Quando é que a visibilidade está reduzida, né? O item A, em túnel dotado de iluminação pública. O túnel é claro, né? O item B, em via urbana dotada de iluminação pública. Se tem iluminação pública, tá claro. À noite, com chuva, garoa ou neblina, acho à noite, chovendo, é ruim de dirigir, viu, mano? E se o fumê for forte, mano, pode parar o carro, que você não consegue não. D, em dia claro, com céu azul e sol, também é muito bom dirigir. Mas você dirigir à noite, chovendo, com fumê muito escuro, você não consegue, mano. Tem que parar o carro. Tinha um carro lá do trabalho, mano, que era escurão, fumê, tu é doido, mano. Quando chovia à noite, pode desistir, não dá não. Tinha como andar com ele não. Trigésima quarta, entre outras atitudes, a favor da segurança, pode-se dizer que o condutor que pratica a direção defensiva é aquele que, o item A, ultrapassa os veículos lentos, utilizando excepcionalmente o acostamento. É proibido usar o acostamento para ultrapassagem, né? Para andar mais rápido, dispensa o item A. O item B, mantém-se atento ao comportamento dos demais condutores e usuários do trânsito. Tentar tudo, né? O item C, desce um trecho de via em declive, uma descida, né? Com o veículo desengrenado. Desengrenado é a famosa banguela, né? Que dizem que economiza combustível, mas não é aconselhada, pois diminui a força do freio. Ele não responde como normalmente. Então, dispensa o item C, dispensa o item A. O item D, usa sob chuva a luz alta do veículo e mantém distância de segmento do veículo à sua frente. Usa sob chuva a luz alta. A chuva é luz baixa, né? Então, o item mais correto aqui até agora é o item B. Mantém-se atento ao comportamento dos demais condutores e usuários do trânsito. 34ª, item B de bola. Professor, a 33 é a C, né? C de casa, correto. 35. Um dos meios para evitar a poluição é: item A, observar a vida útil dos filtros de ar e óleo. Só observar, não sei, né? Observar, vamos ver os outros. Acelerar quando o veículo estiver parado, não, isso aí vai evitar a poluição, não vai aumentar. O item C, manter o motor ligado numa parada prolongada, também não vai evitar não, vai aumentar a poluição.
O certo é desligar, né? Transitar com o veículo com excesso de carga, também não. Então, o item A é o menos ruim, observar a vida útil dos discos de ar e óleo, né? Então, observar aqui, eu acho que é ficar atento para trocar, né? 35ª, item A de avião. Trigésima sexta, o condutor que vai parar o veículo no acostamento deve, o item A, acionar o pisca-alerta, ainda com o veículo na pista, reduzir a velocidade, entrar no acostamento e colocar o triângulo de segurança. Acionar o pisca-alerta ainda com o veículo na pista, reduzir a velocidade. Vamos ver o item B, entrar no acostamento na mesma velocidade em que vinha para não prejudicar os demais veículos. Parar e em seguida acionar as luzes do pisca-alerta. Acionar a luz indicadora de direção, que é o pisca, e entrar rapidamente no acostamento. Ao finalizar a manobra, acionar as luzes do pisca-alerta. O item D, acionar a luz indicadora de direção, avisando que vai entrar, né? Então, o item A, acionar o pisca-alerta quando você for para a direita, para o acostamento, o carro que vem atrás de você não sabe, né? Porque você acionou o pisca-alerta, né? O item B, entrar no acostamento na mesma velocidade. Então vamos ao item D, acionar a luz indicadora, beleza, de direção. Reduz a velocidade, beleza. Entrar no acostamento, beleza. Colocar o triângulo, beleza, de segurança e ligar o pisca-alerta. Então, dos 4 itens, o item mais correto é o item D de dado. Aciona a luz indicadora, indicando que vai para o acostamento. Reduz a velocidade, entra no acostamento, coloca o triângulo de segurança e liga o pisca-alerta. 36ª, item D de dado. Trigésima sétima, a conduta adequada e responsável do condutor caso ingira bebida alcoólica é: o item A, lavar o rosto com água fria para ficar mais atento. Só isso. O item B, ingerir café para ficar acordado e mais atento. C, tomar água reduzindo a concentração de álcool no sangue. E o item D, não dirigir em hipótese alguma, né? Dos 4 itens, o item mais correto é o item D de dado. Trigésima oitava, em dias de chuva, a falta de aderência do pneu com a pista molhada pode ocasionar o fenômeno da pneu, pista molhada, né? Aquaplanagem ou hidroplanagem. Item A, força centrífuga. Item B, corrente térmica. Item C, corrente aerodinâmica, tão bonito. E o item D, aquaplanagem, né? 38ª, item D de dado. Trigésima nona, a distância percorrida do momento em que o freio é acionado. Olha aí, distância. A única que começa quando o freio é acionado é só uma distância de frenagem. Até a parada total do veículo é chamada de... Item A, distância de percepção, não tem nem essa distância aí, né? Item B, distância de segmento. Distância de segmento é a distância que você mantém do veículo da frente. Ele diz lá que é o momento em que o freio é acionado até a parada. Então, dispensamos o A, dispensamos o B. O item C, distância de frenagem. Opa, tá batendo. Distância de frenagem é a única distância que começa com o acionamento do pedal do freio. O item D, distância de reação. A distância de reação começa quando o veículo, quando é avistado o obstáculo, né? Quando avista o obstáculo, e ela se encerra com o acionamento do pedal do freio. Então, 39ª, item C de casa. Quer perguntar alguma coisa, Renato? Não, tranquilo. Beleza, irmão. Aí, professor. Quer perguntar, Gleison?
Pode perguntar, irmão. Ei, me relembra aí, aquele outro que é juntando os dois. Qual o nome? Distância de parada. Ela inicia parada, quando o obstáculo é visto e se encerra na parada total do veículo. Distância de parada. Beleza. Valeu. 40ª. A sinalização vertical são as placas, né? É classificada de acordo com a sua função, compreendendo os seguintes tipos. Item A, placas. Sinalização vertical são as placas, só que ele quer os tipos de placas, né? Então, placas não é tipo de placas, placas é placas, né? Marca de solo é sinalização horizontal. Dispositivo luminoso é semáforo, né? Dispensa o item A já. Ele quer a classificação dos tipos de placas. Item B, placa de proibição. Só se você chamar as placas de regulamentação como placa de proibição, né? Dá um apelido, né? Marca de solo é sinalização horizontal, né? Apito do agente é sinal sonoro. Então, dispensamos o item A, dispensamos o item B de bola. O item C, regulamentação. Regulamentação está batendo, é um tipo de placa. Gesto do agente é sinalização gestual. Então já eliminou o item C. Gesto dos condutores também é sinalização gestual. Dos 4 itens, eliminamos 3. Só pode ser o D. Então D, regulamentação. Beleza. As placas vermelhas. Advertência. As placas amarelas. Indicação. Tem várias cores, né? Então, 40º item D de dado. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.